Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E antes de começar o nosso vídeo, eu só queria agradecer aqui a todos vocês, todo mundo que deixa o like, todo mundo que se inscreve no canal, a todos. Meu muito obrigado aí de coração por ter atingido aí a marca de 10 mil inscritos aqui no Vasco em Família. Tô muito feliz de coração. Poxa, é uma situação que eu nunca imaginei que ia chegar em 10 mil inscritos, então eu agradeço a cada um de vocês. Vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol, vamos falar de muita coisa aqui. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Vamos começar falando aí de bola, né? Realmente preocupado, porque hoje aí, ó, dia 27 de dezembro, é isso, o Vasco tem aí menos de um mês para estrear no Campeonato Carioca de 2022. O Vasco estreia contra o Volta Redonda no dia 26 de janeiro. Até o momento, o Vasco tem aí 6 contratações, são elas o Edmar, né, o Yuri, Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Anderson Conceição e Isaac. 2 nomes aí estão bem encaminhados, mas não foram anunciados oficialmente, que é o caso do Vitinho e do Raniel. Então, por enquanto, é essas contratações que o Vasco tem, e realmente pouquíssimas. E não apenas de quantidade, mas também de qualidade. Inclusive, família vascaína, eu estava vendo um vídeo ontem, uma live, perdão, lá no canal do Garoni. Eu gosto muito porque é um cara que tem uma análise diferenciada de alguns atletas, e ele estava ali dizendo que está muito incomodado com as contratações do Vasco. Realmente jogadores que muitos não têm condição de ser titular, e ele não está vendo aí um caminho para o Vasco da Gama. Demora muito a anunciar reforços. A maneira que está olhando para o mercado causa estranheza para a gente, já que vamos disputar uma Série B com bastante dificuldade. Você vai ter o Grêmio aí com poder de investimento. Você vê as contratações do Grêmio, são contratações muito mais interessantes que a do Vasco. Já contratou o Bruno Alves, tem o Orejuela, né, o lateral direito. Tá contratando um jogador também que eu acho que no Vasco seria titular fácil, que é o Janderson. Então tá olhando para o mercado de uma maneira diferenciada, tem mais condição, tem mais poder financeiro, então consegue contratar melhor que o Vasco. Já tem peças melhores do que o Vasco. Então você vai ter Bahia, você vai ter Sport, Chapecoense, times aí que costumam fazer apostas melhores que a do Vasco. Realmente a gente vê uma dificuldade muito grande do Vasco na montagem do elenco. Então eu estava acompanhando essa live lá e realmente eu concordei com tudo com ele. Você vê o Edmar, um lateral aí de 35 anos. Será que vai render? Se olhando para o elenco do Vasco, já é um time pesado. Ele fala também por exemplo, do Anderson Conceição. Ele falou lá, o Anderson Conceição em 12 anos de carreira já passou em 40 clubes, é um cara que não se firma em lugar nenhum. Luiz Cangá é um cara que tem 3 meses aqui no Vasco. Porra, você contratar um jogador por 3 meses, alguma coisa tem de estranho aí, né? O Isaac, um jogador também que não jogou nesse ano, perdão. O Isaac jogou acho que apenas 3 partidas no Campeonato Brasileiro de 2021 pelo América Mineiro, então um cara que não atuou. Você vê aí também o Yuri, que ele falou lá, o Garoni, eu não sabia dessa situação, que é um cara que se machuca bastante. Uma situação complicada. O Thiago Rodrigues eu já não gostei desde o início. Pode realmente fazer uma grande campanha no ano que vem, no ano de 2022, mas também não é um jogador que me agrada. Então são contratações aí do Vasco bem difíceis de entender e de você analisar, de pensar que esses jogadores vão ser titulares no ano que vem. Aí você olha o Vitinho e o Raniel também. Não são jogadores que realmente agradem, principalmente o Raniel. Se for aí essa situação do Raniel ganhar 200 mil e o Vasco ter que pagar aí metade do salário ou um pouco menos, né? Porque são informações aí dos passadores de pano da Atenção Vascaíno, que o Vasco quer ter uma base de folha salarial de 60 mil e alguns jogadores chegando a 100 ou passando um pouco aí. Então poucos jogadores teriam mais qualidade, porque você teria um investimento melhor. E aí o Raniel não vejo que seja esse jogador, pelo tempo parado,
por vários problemas que teve. É muito tempo que tá sem jogar em alto nível, apesar de eu achar uma aposta interessante, mas não acho que seja esse jogador no elenco do Vasco, um elenco que vai ser curto de jogadores com mais investimento, ser o Raniel. Então tá bem difícil, família vascaína, apenas um mês aí para a estreia, menos de um mês agora para a estreia do Campeonato Carioca, e o Vasco não tem um time. E as contratações, realmente contratações que você não olha e pensam de ser titulares. De todos esses aqui, na minha opinião, na minha visão, o único titular seria o Yuri, porque é um volante que o Vasco não tem no elenco, essa característica de pegada, de mais mobilidade, de marcação. Sempre costumo dizer aqui, uso o termo bunda cansada, né? Que era o Bruno Gomes, era o André, é o Juninho que jogava por ali, são uns volantes mais cansados, né? Não correm tanto, o Yuri é de mais intensidade, mais pegada, então eu vejo aí o Yuri como titular. Agora, Anderson Conceição, Luiz Cangá, realmente é difícil de Isaac, Edmar, Thiago Rodrigues, que situação que essa gestão tá colocando a gente. E aí você também não vê luz no fim do túnel. Você não vê, a gestão está totalmente perdida, porque a gente vê aí eles insistindo bastante em nomes como o Jorge Recalde, que está numa situação complicada lá com o Olímpia, essa novela aí já está passando, já está enchendo o saco, porque o cara não sai de cima, não sai do Olímpia, não vem pro Vasco, mas está se falando muito desse nome aí. O Diego Souza também, agora surgiu uma informação há pouco tempo atrás, que o presidente do Sport disse que a família do Diego Souza quer permanecer no Rio de Janeiro. Tem muita gente aí criticando a vinda do Diego Souza, uns apoiam, outros criticam, cara, mas o Diego Souza é sim um bom jogador. As pessoas, tem muita gente que eu não concordo, que usa o termo seguinte, o Diego Souza tá velho, 36 anos, é carência, Vasco, não. Olha pro Cano esse ano, olha pro futebol do Cano, o Cano rendeu alguma coisa no Vasco esse ano? Nada. Nada. Então por que falar do Diego Souza com 36 anos? Você tem que trazer o Diego Souza e montar um coletivo interessante para ele, com jogadores de velocidade pelo lado do campo, já que você tem um Nenê que já tem uma idade avançada, tem um segundo volante também que tenha pulmão, que consiga encostar na frente, ajudar o Yuri a marcar, por exemplo. Então é isso, você tem que montar um coletivo pro Diego Souza. Se você montar esse coletivo, você tem certeza que o Diego Souza vai render, tem qualidade sim, sabe meter gol, é bom na bola parada, é um cara bom na bola aérea, sabe fazer pivô, com certeza vai render, ainda mais se tiver comprometido. Então eu vejo sim com bons olhos a contratação do Diego Souza, se montar um coletivo interessante para ele. Agora, se for jogar da maneira que o Vasco jogou esse ano, com mais aproximação, jogadores cansados, lentos como Léo Jabá, Morato, for nesse sentido, então é melhor nem trazer realmente, porque não vai render como o Germancano não rendeu. E outro jogador que está sendo bastante falado aí é o Luiz Amarília, né, um paraguaio também, junto com o Jorge Recalde aí. E aí o Luiz Amarília eu não conheço o futebol, nunca vi jogar, mas uma situação interessante, uma curiosidade aqui que eu vi na Net Vasco, que a torcida do Vélez Sarsfield, né, e a presidente, a diretoria do clube, estão fazendo aí de tudo para esse jogador permanecer. E aí te passa uma boa impressão. Porque você lembra do Gustavo Torres? Aquele que veio jogar no Vasco, que veio irritar você, sua família vascaína, o Gustavo Torres. A torcida fez festa quando ele saiu lá, se não me engano, um Atlético Nacional. Soltaram fogos, era carnaval, ano novo, fora de época, quando o Gustavo Torres chegou aqui. Então você estranha. Agora, quando você vê a torcida e a diretoria do clube fazendo força para o jogador ficar, realmente deve ter alguma qualidade aí. E segundo as informações aqui do empresário, né, do Luiz Amarília, ele gostou do Vasco e da proposta econômica também. Foi boa. Então a gente tem que aguardar esses nomes aí, família vascaína. Realmente não conheço o Jorge Recalde, não conheço o Luiz Amarília, e o Diego Souza, eu acho que se vir para o Vasco vai ter que montar um coletivo aí interessante para ele. Senão, não é melhor nem trazer. Mais uma vez, bato na tecla. O Germancano esse ano não rendeu nada. Pra gente estar finalizando o nosso vídeo, eu quero ler uma postagem aqui do Levin, que ele fez ontem à noite, né? Teve uma reunião com o Conselho de Benemérito do Vasco para falar de toda essa situação aí da SAF, que o Vasco tem outras possibilidades, então quero ler aqui com vocês, porque também eu quero colocar aqui, o Levin fez uma caixinha de perguntas aí pra galera do Instagram, no dia 24, se eu não me engano, e aí fizeram uma pergunta bastante interessante em relação ao Mussa, a Sempre Vasco,
e renunciar à ação. Eu vou colocar aqui para vocês, porque também acho que essa resposta dele aqui, essa postagem de ontem, da reunião com o Conselho de Beneméritos, pode ter aí alguma situação envolvendo isso aí. Algumas pessoas da Sempre Vasco podem estar incomodadas aí com essa situação. Será da SAF de querer empurrar isso a goela abaixo? Será, família vascaína? Então vamos lá, vamos para a postagem do Leve. Ele disse o seguinte, ó: respondia a inúmeras perguntas sobre a SAF e o futuro do clube, estando cada vez mais evidente o consenso de que o Vasco não deve ter pressa para discutir esse assunto e que um debate deve ser feito no clube, a fim de se verificar que há outras opções estratégicas mais inteligentes e seguras para o futuro e prosperidade do clube. Também está óbvio que o consenso de que não se pode tomar essa decisão sem se ouvir os conselhos e os associados, através de uma Assembleia Geral específica para esse fim. De fato, é temerário e suspeito anunciar que em 2 meses esse assunto será resolvido, parecendo se tratar de questões pessoais e não institucionais. Esse aqui no final é uma postagem bem extensa, mas eu peguei esse trecho aí porque coloca bem a situação que eu quero encaixar, né? Parece que são situações pessoais e não institucionais, como o Levin colocou. E aí tem essa caixinha de pergunta que ele colocou, família vascaína, e botou o seguinte, ó: um vascaíno perguntou para ele, ó: já tentou falar com o Mussa ou a Sempre Vasco para renunciar à ação? E a resposta dele tá aí, ó: sim, continuo tentando. Janeiro promete. E aí, família vascaína, como é que fica essa situação? Essa reunião com o Conselho de Beneméritos, né? O clube se envolvendo mais nessa situação, uma gestão que quer empurrar isso goela abaixo, sem discutir, sem debater. Realmente parece muito estranha essa situação, depois de construir o maior vexame da história do Vasco. Muda de agora que é SAF. O Jorge Salgado, em entrevista, né, ao Rica Perrone, falou que não via isso como possibilidade pela grandeza da torcida do Vasco, por não explorar esse fator, e agora quem empurrar isso a goela abaixo, alguma situação aí política internamente deve estar acontecendo para o Levin colocar isso aqui, né? Sim, continuo tentando e janeiro promete. Espero sim que em janeiro a gente possa ter grandes novidades para o nosso Vascão, porque se essa gestão continuar organizando, administrando o futebol da maneira que está, irmão, sinceramente eu temo pelo Campeonato Carioca e mais uma vez uma vergonha na Série B de permanecer, porque você olha para as contratações do Vasco, realmente está dando muito medo. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.